Oi, meus amores! Hoje mais um vídeo de terapia pra vocês. Eu tô aproveitando os dias que eu tenho off pra gravar, assim, 2, 3 vídeos de terapia no mesmo dia pra vocês. Talvez por isso vocês já me viram com essa roupa em algum vídeo, porque senão não dá tempo. E eu adoro fazer esses videozinhos. E eu sei que esses vídeos estão fazendo o maior sucesso, vocês estão gostando. Tenho recebido muito e-mail de pessoas falando quanto eu tenho ajudado elas. Gente, eu recebi um e-mail lindo de uma pessoa, assim, que contou a história dela pra mim. Eu quero mandar um beijão pra ela. E, sabe, ela falou que ela nunca tinha contado isso pra ninguém. Então eu achei tão, sabe, tão legal aquilo da parte dela, assim, poxa, ela confiar logo em mim, né, que ela nunca viu na vida. Mas ela falou que os vídeos têm ajudado muito ela. Ela sabe que é ela, porque eu falei com ela que eu me identifiquei muito com a história de vida dela. Eu imagino tudo que ela tenha passado, então, beijo, querida. E eu sei que esses vídeos têm ajudado algumas pessoas. Bom, hoje a gente vai falar, hoje é um vídeo sobre uma matéria que eu li, que é 17 passos para enfrentar uma grande perda. Porque eu sei, gente, como é difícil às vezes quando a gente perde um ente querido, um amigo, que seja um animalzinho de estimação, e as perdas, elas são muito difíceis de lidar com elas. Eu tive que aprender a lidar com perda muito cedo. Eu acho que a primeira grande perda que eu tive foi a minha bisavó, a vovó Balbina. Nossa, gente, eu era louca com a minha bisavó, eu era criança ainda, sempre estava na casa dela, tal, minhas primas. E acho que foi a primeira grande perda que eu tive, foi a minha bisavó. Depois foi o meu padrinho, o tio Laércio. Eu devia ter uns 12 anos de idade quando meu tio faleceu. Ele era meu padrinho, irmão do meu pai, e a gente morava um do lado do outro. Aliás, a nossa casa era numa rua, a casa dele logo na rua de trás, então, né, eu cresci tendo a presença dele. Depois tive meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha outra avó, o meu avô. Então eu aprendi a lidar com perdas assim muito cedo. Às vezes eu vejo gente falando assim: "Nossa, eu nunca perdi ninguém da minha família". Nossa, que maravilha, né? Porque eu acho tão legal, sabe, isso, você crescer com a sua família junto, com todo mundo ali. Infelizmente eu não tive essa oportunidade, né, gente? Mas também não adianta eu ficar aqui me claro que eu sinto até hoje como eu queria ir pro Brasil de férias e poder estar na casa do meu pai, estar na casa da minha mãe, meus filhos ter contato com os avós, que nossa, isso é tudo que eu queria, mas como eu sei que se eu chorar e ficar aqui falando, me lamuriando pra vocês, infelizmente eles não vão voltar, então vamos lá tentar lidar com as perdas. Bom, eu anotei aqui 17 fatos. Falar sobre sua perda e sua dor. Gente, é muito importante nos primeiros meses, muitos têm essa necessidade. Desde que os outros saibam que esse assunto não deve ser evitado e que lhe faz bem falar sobre isso. Abrir-se com alguém de confiança ajuda no entendimento e na aceitação. O segundo, enfrente o sentimento de culpa. Quando se perde alguém importante, é difícil sentir que se fez o bastante. Discutir esse sentimento com alguém compreensivo e de confiança vai te ajudar a distinguir a culpa real da irreal. E aos poucos, essa começa a diminuir. Sim, gente, esse sentimento de culpa ele vem muito, tá? Ah, eu devia ter falado isso pro meu pai antes de morrer, devia ter feito isso pela minha mãe antes de morrer, devia. E aquilo vai martelando sua cabeça, você devia um monte de coisa, você não fez e não terá como fazer. Então você tem que se livrar desse sentimento de culpa. 3. Trabalhe os sentimentos de raiva e revolta. Esses sentimentos, eles existem em face de uma grande perda. É importante percebê-los e expressar os sentimentos de raiva e amargura. Não adianta negá-los ou envergonhar-se deles. São normais e vão desaparecer com o tempo da aceitação do fato. 4. Idealização. Há uma fase em que a pessoa ela pensa em suas falhas como pai, mãe, filho, cônjuge, irmão, namorado, amigo, e vê a pessoa que se foi como um ser perfeito. Com o tempo, começará a vê-la como um ser real, com suas qualidades e defeitos. Gente, isso tem muito, e eu tive isso na minha família, tá? Não vou citar nomes, mas a pessoa, ela fez muita coisa errada, tinha muita coisa errada, sabe? E quando ela morreu,
a pessoa assim da minha família, começou a ver ela como uma santa, colocar ela num pedestal e tal. E não é bem assim, gente. Não é porque a pessoa morreu que ela vai se tornar uma santa, entendeu? Não é porque a pessoa morreu que os defeitos que ela teve em vida vão desaparecer. Então a gente tem que parar um pouco também com isso de colocar as pessoas que morrem assim num pedestal como se fosse uma santa, como, né? Eu sei que são pessoas, mas são pessoas normais, reais, não é um santo. São pessoas que tiveram defeitos, tiveram qualidades, erraram. Então acho que isso é um fator muito importante que a gente tem que saber lidar. 5. Não se isole. Mesmo que não sinta vontade de compartilhar seu sofrimento e prefira ficar sozinho, precisa buscar a companhia de outras pessoas. Amigos e familiares que o estimem pode te ajudar muito. Não se esqueça que não está só. Vamos lá. 6. Mudanças de valores. Diante da morte ou de uma grande perda, a pessoa tende a repensar seus valores, a reavaliar seus objetivos de vida. Deixe de lado coisas que anteriormente valorizava e agora percebe que são insignificantes ou fúteis, e a valorizar aspectos que percebe serem realmente mais importantes. 7. Nunca mais serei o mesmo. É frequente haver um grande sofrimento neste pensamento que pode ser real, mas isso não significa que você nunca mais vai ser feliz. Embora essa ideia ela pode parecer inaceitável no período do seu sofrimento, as transformações elas vão te enriquecer. 8. Evite decisões importantes e grandes mudanças nessa época. O primeiro ano após uma grande perda geralmente não é um período adequado para tomar decisões importantes ou fazer grandes mudanças. Uma pessoa amargurada ela tem a capacidade de julgamento muito diminuída. Se algumas mudanças forem necessárias e inevitáveis, peça ajuda a alguém competente e não envolvido emocionalmente nesse problema. 9. Reserve períodos e locais para as lembranças. Não fique o tempo todo pensando e vendo objetos da pessoa que se foi. Coloque alguns pertences dela numa caixa ou armário, mas não deixe espalhado pela casa. Tente reservar algum período do dia, ou da semana, ou do mês para você ir lá e pensar nisso. Olha, gente, o meu pai faleceu. Eu acho que eu não tenho nada guardado do meu pai, a não ser fotos. A minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, eu e meu irmão que arrumamos as coisas dela do armário, achamos uma carta que ela tinha deixado pra gente. Não, gente, minha mãe não se suicidou. Mas ela tinha escrito uma carta para entregar pro meu irmão, mais especificamente. Que eles não se davam muito bem. E na carta ela pedia perdão por muita coisa. Meu irmão teve uma crise de choro, assim. Acho que ficou 2 dias chorando depois que ele achou essa carta. E infelizmente ela não falou isso em vida pra ele. Eu também não quis guardar nada da minha mãe. É engraçado, isso talvez seja uma proteção que eu tenha, sabe? Quando eu vim morar em Londres, eu não tinha esse negócio ainda, acho que de Facebook, eu tava começando, mas meus filhos eram muito novos, não tinha essa coisa. Então eu só via meus filhos realmente quando eu ia pro Brasil. Hoje em dia eu evito bastante a gente se falar em câmera, a gente evita muito. Claro, eles têm Facebook, tem tudo, Instagram, então eu sempre tô lá olhando as fotos deles. Mas eu ainda evito um pouco falar com eles em câmera porque dói muito na hora que eu vejo. Então eu acredito que quando você perca uma pessoa também que você ame muito, toda vez que você vai tocar naquelas recordações, te faz sofrer muito, entendeu? Tudo que você ama muito, que te traz muita lembrança. Então é bem difícil lidar com essa situação. Então quando você perder alguém, tente não tá toda hora ali, sabe, olhando, fazendo, porque senão, não que você não goste da pessoa, mas aquilo pode se tornar, assim, muito doloroso pra você. Bom, o 10, prevendo dias e datas difíceis. É útil saber que você vai se sentir mais triste e solitário em datas como aniversário, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa. Essa pessoa, a falta dela vai se fazer muito presente nessas datas. Então, planeje sempre passar com amigos,
com familiares, pois provavelmente será uma data triste, que você vai ficar muito chorosa, deprimida, mais até do que outras ocasiões. 11. A crença que a vida transcende nossa estada na Terra e num ser superior. Desde a antiguidade, a maioria dos povos de todas as regiões do globo, com culturas e religiões diferentes, acredita na imortalidade da alma ou espírito e na existência de um Deus ou algo superior. Isso é quase que uma intuição que nascemos com ela. Um ser com amor incondicional e sabedoria perfeito, justo, não castiga as pessoas, mas sempre quer o seu bem, sua evolução. Mesmo que muitos de nós ainda não tenhamos a capacidade para entender o porquê de muitos acontecimentos. Hoje, mais do que nunca, temos tido provas da imortalidade do espírito e de que tudo na vida tem um propósito positivo, que nada acontece por acaso. Mesmo que você não seja religioso, essa crença ela traz consolo. Pensar que a pessoa não acabou, mas apenas deixou seu corpo e se transferiu para uma vida diferente em outro plano, faz com que muitas pessoas se sintam melhor diante das perdas. 12. Culpa por sentir-se bem. Isso tem demais, né, gente? Gente que se sente culpada porque tá se sentindo bem depois que teve uma perda dolorosa. É comum as pessoas não se permitirem alegria após uma grande perda. Não aceitando convites de amigos, evitando as atividades agradáveis. Não lute para continuar sendo ou parecendo infeliz. Perceba que sentir-se contente tem novos objetivos. Não é deslealdade, nem significa que você não ama ou está esquecendo aquela pessoa que se foi, tá? Conseguir um pouco de prazer em algo significa que está trazendo um pouco de alívio ao seu sofrimento, retomando ou recomeçando a construir a sua vida. 13. Reajuste-se à vida e ao trabalho. Tirar alguns dias ou semanas para se reequilibrar depois de uma folga ocasional, quando necessário, é perfeitamente normal. Mas as atividades elas devem ser retomadas assim que possível, pois são importantes no processo da sua recuperação. Seja paciente consigo mesmo, porque nos primeiros meses sua capacidade física e mental elas podem não ser a mesma. Quando elas ficam muito tempo, gente, inativas depois disso, elas têm uma grande tendência a ficarem depressivas, porque se você viver só pensando naquilo, isso eu digo muito para muitas pessoas que têm a síndrome do pânico que eu tive. Tem um grupo no Facebook, né? Já falei para vocês desse grupo, participo ainda. Ele ajuda, né, muitas das pessoas que estão com síndrome do pânico para você ir lá, tirar uma dúvida, receber um consolo. Mas eu noto que tem pessoas que ficam lá 24 horas. Então eu acho que se você ficar 24 horas também pensando naquilo, pensando na sua doença, você vai trazer cada vez mais aquilo para sua vida. Não que eu tenha me afastado do grupo, eu estou ainda no grupo, ajudo muitas pessoas lá, mas eu acho que assim, as pessoas, depois que a gente passa por uma situação dessa, muita gente sabe que eu quero fazer psicologia ou psiquiatria, eu não sei ainda, tô vendo, quero ver se eu começo a estudar em setembro, ainda tô vendo que curso eu vou fazer, mas eu quero muito poder ajudar pessoas. Eu não sou formada em nada disso, já fiz alguns cursos, mas não sou formada. Mas eu acho que um ponto negativo é você ficar muito ali dentro daquela situação, entendeu? Então, eu acho que quanto mais você voltar à sua vida normal, quanto mais coisas você tiver para fazer, quanto mais você manter sua mente ocupada, ela é melhor para vários tipos de problemas aí que pode te ocasionar a todos nós. A 14 é liberte-se das expectativas irreais. Acreditar que a vida deveria ser diferente, não envolvendo escolhas dolorosas. Sofrimentos e perdas é irreal e só traz revolta que só prejudica, tornando nossas expectativas quanto a nós mesmos, os outros e a vida mais realista. Fica mais difícil nos frustrarmos e mais fácil nos adaptarmos.
15. Integrando a perda. As pessoas que não têm que ser vítimas, qualquer que seja a perda, por pior que tenha sido. Situações de muito sofrimento, elas podem ser transformadas em aprendizado. É preciso deixar de lado as perguntas centradas no passado e no sofrimento. Por que isso aconteceu comigo? É a pergunta que a gente mais se faz, né, gente? E começar a fazer perguntas que abram portas para o seu futuro. Agora que isso aconteceu, o que eu vou fazer? O que vou aprender com isso? O que posso fazer para me sentir melhor? Então, em vez de perguntar no passado o que aconteceu, vamos mudar as perguntas para um futuro mais próximo. 16. Pesar excessivamente longo. Quando o sofrimento excessivo consome alguém por mais de um ano, geralmente o problema principal não é a perda em si, mas algum outro aspecto que precisa ser entendido. Muitas vezes isso ocorre quando havia uma dependência excessiva em relação à pessoa que se foi. Quando a culpa, por algum motivo, é um componente muito forte nessa situação. Problemas emocionais, pessoais, ativos ou reforçados pela perda ou outras razões significativas. Amigos, conselheiros ou um psicólogo pode ser necessário nesses casos. E a 17. Procure ajuda profissional se necessário. A maioria dos que procura ajuda de um psicoterapeuta não são doentes mentais. São pessoas comuns enfrentando problemas, passando por uma crise e muitas delas, às vezes, por causa de uma perda. Um profissional da área é alguém com quem você vai poder dividir seu sofrimento, sua revolta, suas lembranças, seus medos, suas culpas, seus conflitos, que vai tentar compreendê-lo e ajudá-lo. As sessões de terapia podem ajudá-lo também a tomar decisões práticas que o farão sentir-se melhor. Você precisa somente, gente, de algumas sessões, às vezes muitos meses, ou às vezes até mais tempo, para superar essa fase difícil. Mas não tenha medo de quanto tempo vai demorar, de quanto... Muita gente às vezes me pergunta, Dani, quando você vai parar de tomar remédio? Dani, quando você vai parar de fazer terapia? Gente, quando eu me sentir segura, quando eu me sentir bem, quando eu me sentir 100% capacitada, eu vou. Mas eu não tenho pressa, eu vejo que claro, as pessoas sofrem de ansiedade, a pessoa é ansioso. A pessoa começa a tomar o remédio, ela já fala assim, eu não quero tomar por mais de um mês, eu não quero tomar por mais de 2 meses. Então, gente, sabe, a mesma coisa é a terapia. Não sei, eu já faço há um ano, pode ser que eu faça mais 2, mais 3, mais 10, 20, 30, até o resto da minha vida? Não sei. Eu sei que enquanto a coisa tá me fazendo bem, se eu estou bem, eu vou continuar. Bom, gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Eu acho que deu mais ou menos pra entender aí. Claro que eu falei bem resumidamente, né? Mas então, se você tá sofrendo, gente, se você passa algum tipo de problema, se você vê, procure ajuda, gente. Não é vergonha. Procure uma ajuda médica, ou uma ajuda com um amigo, ou um conselho, mas de pessoas boas, que você sabe que não vão te criticar, de pessoas que não estão ali para te jogar pedra. Porque é muito ruim quando a gente tem um problema, conversa com um amigo, você tá de frescura, você tá disso, você tá aquilo, isso é terrível, entendeu? Então procure uma pessoa próxima a você, uma pessoa que goste de você, ou sua mãe, se você tiver ela do seu lado, porque, né, quem tem um amor maior de mãe nesse mundo? E eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês com esses vídeos, gente. Se vocês querem que eu continue com esses vídeos de terapia, deixa aí nos comentários se vocês estão gostando, se não estão. Pra gente poder estar continuando toda segunda-feira, ou sei lá, ficar só com os vlogs, não sei. Eu acho que o pessoal tá tendo bastante aceitação nesse vídeo, eu tô tendo todos os vídeos de terapia que eu ponho, eu tenho bastante visualização, mas o mais importante, eu tenho bastante comentário, então vocês interagem muito comigo nesses vídeos, vocês me falam muita coisa. Então é isso, minha gente. Se gostaram, não esqueça de dar aquele joinha no nosso vídeo, que vocês sabem como vocês me ajudam no canal. Se não se inscreveram, se inscreva no meu canal. Um beijo, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!